Muito bem. Finalmente chegou aquele momento do ano que para nós leitores é o momento, leitores e leitoras, é o momento das grandes esperanças, né? O momento em que a gente pega e vai se programar para o ano que está começando, faz a meta literária, esse tipo de coisa, né? E eu sou esse tipo de leitor, né? Por mais que quando chegue no fim do ano a gente perceba que chegou no momento ali das ilusões perdidas, digamos assim, é sempre bom esse momento de sentar e pensar o que eu vou tentar ler ao longo do ano. Pois bem, o ano passado foi um ano bem complicado por conta da pandemia, né? Aquilo tudo pegou a gente desprevenido. Então, por exemplo, o ensino remoto foi colocado às pressas, isso mudou muita coisa na agenda, enfim. Mas apesar disso, eu consegui ler quase todos os livros da meta que eu havia estabelecido para 2020. Ficaram faltando apenas dois. E eu não li esses dois livros deliberadamente, porque são livros que eu pretendo ler coletivamente com vocês, né? E daí, por conta do ensino remoto, eu não tive como me organizar de maneira eficiente para poder conduzir esse tipo de leitura. Então, resolvi deixar esses livros para trás na minha meta para poder colocá-los agora na meta de 2021, uma vez que a gente já está um pouco mais preparado para o que vai vir, né? Ou pelo menos teoricamente a gente está um pouco mais preparado. Então, a gente já sabe mais ou menos se vai precisar ou não fazer um ensino remoto, enfim. Então acho que agora essas leituras coletivas vão acontecer aqui no canal por conta desses meus outros compromissos, certo? Inclusive eu já deixo aqui de sobreaviso que muito provavelmente já no mês de fevereiro nós vamos ler coletivamente um destes livros que faz parte da meta literária e que é aqui o Humilhados e Ofendidos do Senhor Dostoiévski. Eu fiz aqui uma divisão e daí, em um momento, nós vamos ler 185 páginas, e daí depois de 15 dias nós voltamos para discutir as 196 páginas restantes aqui dessa minha edição. Então veja, não é enfim, um número muito elevado, né, de páginas a serem lidas, então acredito eu que em um mês a gente consiga dar cabo dessa leitura, então vocês já ficam aqui de sobreaviso, certo? Então, Humilhados e Ofendidos faz parte da minha meta literária para 2021, assim como também faz parte da minha meta literária aqui O Adolescente do Dostoiévski. Esse daqui eu não sei ainda quando que nós vamos fazer essa leitura, né? Para mim vai ser uma releitura na verdade, mas eu resolvi reler justamente para vir aqui comentar um pouquinho melhor com vocês coletivamente, porque essas leituras coletivas sempre acabam sendo muito produtivas, não é? Então, aqui está o adolescente, e com isso ficam aqui os livros remanescentes da meta literária do ano anterior. Aí, todos os anos eu leio algum livro da Virginia Woolf, né? E agora em 2021 não será diferente, não quebrarei essa tradição e coloquei aqui Ao Farol. O ano passado eu li As Ondas, que é um romance de 1931, então teoricamente este ano eu leria Os Anos, né? Mas aí eu me lembrei que não havia vídeo aqui para O Farol, apesar de eu ter lido durante a faculdade, eu acabei não fazendo vídeo por algum motivo. Então, ao me lembrar disso, eu resolvi voltar um pouquinho para poder falar aqui deste livro, que é de 1927, se não me engano. Outro livro, pensando ainda nessas autoras modernistas, etc e tal, eu me lembrei de uma autora que é tão importante para o modernismo quanto foi a Virginia Woolf, e eu estou falando aqui da Catherine Mansfield, então vou ler aqui este livro de contos dela, que era publicado pela Kozak Naif. Não sei se ele é facilmente encontrado aí pela internet ou em algum sebo, enfim, mas fica aqui a minha recomendação. Mais pra frente, qualquer coisa, eu falo quais são os contos aqui reunidos para quem quiser, enfim, ir atrás também desses textos. E ainda pensando nessas autoras modernistas, etc e tal, eu peguei aqui um livro, faz acho que uns 8 anos que eu tenho este livro aqui. Já me falaram várias vezes deste livro e eu sempre fui assim, deixando essa leitura para depois, para depois, para depois. Mas aí como eu já peguei aqui a Catherine Mansfield e a Virginia Woolf para ler, eu resolvi colocar aqui também No Bosque da Noite, que é um livro da Diurna Barnes. Enfim. Então assim, apesar de sempre me recomendarem este livro, eu não sei muito bem do que ele trata, mas enfim, vamos descobrir juntos ao longo agora de 2021. Aí,
outro livro que também está... Eu não sei porque que eu estou olhando para minha anotação se eu estou com um livro aqui na minha frente, né? Mas enfim, outro livro que também faz muito tempo que eu tenho aqui na estante, que inclusive eu comecei a ler no ano passado, mas aí por conta da pandemia, blá 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 blá, eu acabei deixando ele de lado, foi aqui o Água Funda, da Ruth Guimarães. Esse livro aqui ele é publicado pela editora 34. A Ruth Guimarães é uma autora também ali mais ou menos do modernismo, mas eu não vejo muita gente comentando sobre a obra dela, então resolvi trazer aqui para o canal também este livro, pensando nessa minha meta. Outra autora que também faz parte ali da modernidade, ainda que uma modernidade tardia, é a Helena Garro, com este livro aqui, As Lembranças do Porvir, que segundo consta foi o primeiro livro do realismo maravilhoso, né, que depois seria consolidado lá pelo Gabriel Garcia Marques, enfim. Este daqui é um livro de 1963, ou seja, ele foi escrito 4 anos antes dos 100 Anos de Solidão, que é um livro do Gabriel Garcia Marques, sobre o qual eu já conversei aqui com vocês em algum momento do passado. E daí, desde que eu fiz o meu vídeo lá sobre os 100 Anos de Solidão, várias pessoas me mandaram, olha, leia este livro aqui da Helena Garro, enfim. Então, como eu tinha ele aqui na estante, eu resolvi pegar e colocar nessa minha meta literária para este ano, que ora se inicia. Eu percebi uma coisa curiosa agora, que eu não havia, para a qual não havia me atentado antes. Eu coloquei aqui livros de todos os continentes, olha só que coisa interessante, né? Porque a Helena Garro é do México, a Ruth Guimarães é do Brasil, a Djuna Barnes é dos Estados Unidos, a Catherine Mansfield era neozelandesa, a Virginia Woolf era da Inglaterra, o Dostoiévski era da Rússia, né? E pensando na América Latina, nós temos aqui a Ariana Harvix com este A Débil Mental. O ano passado eu li o Morra Amor, né? Que foi uma leitura assim que me agradou bastante. Aí eu já pensei em emendar logo com esse livro, mas eu falei assim, não, porque o próximo dela vai sair só no ano que vem, então eu resolvi me segurar um pouco para poder, enfim, ler este livro somente agora. Então está aqui A Débil Mental. Ainda pensando nos escritores de dicção hispânica, digamos assim, eu separei um livro do Roberto Bolanho, que é um dos autores que andam me agradando bastante, e o livro da vez é aqui A Literatura Nazista na América. Eu acho que é assim que ficou a tradução. Enfim, eu gosto bastante dessa capa, dessa coleção toda, né, da obra do Bolanho. E eu recebi os livros dele assim, depois que eu li o Amuleto há 2 anos, eu recebi os livros dele quase todos assim no mesmo mês, então resolvi dar continuidade nas minhas leituras aqui a partir deste. Eu já li, na verdade, também o Noturno do Chile no ano passado, gostei bastante daquela leitura, então resolvi ler também pelo menos um Bolanho por ano. E outro autor que também é assim uma figurinha carimbada, digamos assim, por aqui, é o Henrique Villa-Matas. O ano passado eu li a tetralogia do autor, né, do Villa-Matas, e esse ano eu resolvi ler aqui o Dublinesca deste mesmo autor, porque este livro, de certa maneira, ele continua um pouco aquilo que o Villa-Matas havia colocado nos livros que eu comentei no ano passado, ainda que aqui nós tenhamos como figura central um personagem que é editor. Então, lá o Villa-Matas tratou do autor e aqui ele trata do editor, então isso me pareceu bastante interessante. Muito bem, o que mais? Eu acabei de mencionar agora há pouco, né, o Bolanho como um autor do qual recebi vários livros de uma única vez, e a mesma coisa aconteceu com Yasunari Kawabata, que é um autor japonês, e acho que há uns 2 anos uma inscrita aqui do canal me mandou um pacote, acho que com 5 ou 6, ou talvez até mais, livros desse autor de uma única vez. O ano passado eu fiz a leitura de A Dançarina de Izu e da Casa das Belas Adormecidas, sobre os quais já tem vídeo aqui no canal. Gostei bastante dos 2 livros, e daí por conta disso eu resolvi colocar um outro livro deste autor aqui na minha meta literária, mesmo porque eu não sou um leitor muito assíduo de literatura japonesa, né? Isso é uma coisa que as pessoas geralmente me cobram, então eu resolvi colocar um livro dele. Eu peguei, assim, dentre os livros que eu tinha aqui, eu peguei de maneira completamente aleatória para poder ver aqui, enfim, como é que seria essa minha leitura, e o livro que eu acabei escolhendo foi esse chamado
O Lago, do Yasunari Kawabata. Vamos ver se eu acabo gostando ou não deste livro aqui também. Para além disso, vocês sabem que eu gosto bastante do Bhagavad Gita e de toda a tradição literária indiana, né? Só que para eu falar do Bhagavad Gita, eu teria que falar antes do Mahabharata, né? E assim, eu tenho aqui 2 edições do Mahabharata, enfim, eu resolvi deixar o Mahabharata para depois, mas aí a literatura indiana, ela tem um outro texto épico muito importante, e esse texto é o Ramayana. Então eu resolvi colocar o Ramayana aqui nessa minha meta literária para 2021. Perceba que é um livro bastante grandinho, né? Ele tem 536 páginas nessa minha edição aqui. É uma edição em prosa, mas ele foi escrito originalmente em versos. Mas enfim, então eu resolvi colocar aqui o Ramayana nessa minha meta literária, para poder trazer um pouquinho mais dessa literatura pouco comentada aqui no YouTube, que é como é o caso da literatura indiana. E por fim, né, eu comentei agora que eu escolhi meio que ao acaso e coincidentemente autores e autoras de vários de todos os continentes. Ficou faltando eu comentar aqui de um autor ou de uma autora africana. E eu acabei escolhendo um livro chamado Niket, uma história de poligamia, que é um livro da Paulina Chiziane. E daí, por que eu escolhi este livro? Porque eu estava aqui organizando a minha prateleira com literatura africana, com literaturas africanas e com literatura portuguesa, e eu tinha este livro, né, da Paulina Chiziane, mas assim, eu me lembro que durante a faculdade, um grupo foi fazer um seminário, eu tinha o livro, então eu falei assim, vocês não querem emprestado? Ou vieram me pedir, sei lá eu, e o livro nunca mais voltou, e eu só percebi isso agora. Então assim, e eu fiquei ao perceber isso, eu fiquei com vontade de reler o livro, né? Então eu acabei comprando ele em e-book para poder fazer a leitura agora ao longo de 2021, então fica mais essa menção aqui, né, como autora que consta na minha meta literária para este ano que ora se inicia. Eu vou deixar uma capa deste livro aqui uma imagem da capa do livro aqui na tela para que você veja. Esse é um livro que eu fui descobrir isso só agora. Ele é praticamente impossível de ser encontrado, você só encontra ele assim por um preço exorbitante na estante virtual, então acabei me dando mal, enfim. Enfim, a Pauline Chiziane é uma das autoras mais importantes quando a gente pensa na literatura em língua portuguesa produzida em África. Eu vi que o ano passado várias pessoas leram um livro dela que foi publicado aqui no Brasil. Eu acho que a obra dela ela trata de temas muito importantes e muito relevantes até os nossos dias, né? Por exemplo, eu gosto muito de um livro dela chamado Os Ventos do Apocalipse, então espero que as editoras, por conta do sucesso que ela teve aí recentemente, considerem publicar a obra dela aqui no Brasil, porque é sempre uma obra muito difícil de ser encontrada, mas eu resolvi colocar aqui então nessa minha meta uma história de poligamia, que é um texto bastante interessante, talvez seja o texto mais conhecido dessa autora, então entra ele aqui para a minha meta literária, certo? Deixe lá embaixo também quais serão os livros que você pretende ler ao longo do ano de 2021. Espero que todos nós consigamos fazer isso. É isso então, vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.